dia, boa quarta-feira, a semana continuando. Hoje, mais uma vez, sem Gisele Almeida, mas a gente não deixa a peteca cair. Estamos aqui sempre com convidados maravilhosos com a sua participação de casa, através da nossa fanpage do Algo a Mais e através do WhatsApp 8405-3791. Hoje, nosso tema acho que interessa a todas as mulheres e cada vez mais aos homens também. Unhas, seus mitos e verdades. Tem muita coisa que a gente sempre quer saber, né? Aquelas coisas que falava, será que isso é um mito? Foi crescendo essa ideia e não é verdade? Ou é? Então vamos trocar ideia, participa com a gente, manda sua pergunta, que eu estou aqui hoje muito bem acompanhada. Estou com a Edilce. Oi, Edilce, que trabalha em unhas. Sim, unhas. Sou uma nail design especializada em unhas de fibra. Nail design, até o nome agora está super chique, muito legal. Claudinha, que é manicure, também trabalha com unha. Desenhos de unhas de fibras também, unhas de gel. Muito bacana. E a doutora Kari, dermatologista, que tem especialidade em unha também. Sim. Para poder quebrar, acho que vários mitos nossos, né? Com certeza. Kari, para começar, do que é formada a unha? A unha é uma composição de queratina laminada, ela é composta de várias camadas. A gente sempre dá o exemplo de madeira, né? É como se fosse uma madeira que é composta por fibras. Então, essas fibras vêm de baixo para cima, da base para a superfície, e vem da matriz, que é onde ela é fabricada. A fábrica da unha, ela começa mais ou menos um milímetro acima da dobra proximal. Então, a partir dali, ela é fabricada. Ali é chamado de matriz unguial. Então, ela vai sofrendo um processo de endurecimento conforme ela vai crescendo e vai até a borda distal da unha. É isso que vai gerando essa lâmina, que é a unha, onde a gente chama, na nossa profissão a gente chama de lâmina unguial, né? Que é onde todo mundo quer cuidar. Esmaltar, na verdade, é uma parte de todo o aparelho unguial. A gente chama toda essa composição distal de aparelho unguial. E por isso, então, que a unha, às vezes, a gente fala, eu falo de esfoliar. Isso. Por causa dessa... Porque ela é composta por lâminas, né? Então, a gente tem várias alterações da unha, desde consistência, de conformação, então, tamanho, tudo. Tem vários tipos de alteração unguial que cursam com diversas patologias e a gente também deficiências nutricionais também. Então, sempre que a gente tem um paciente com alteração unguial, a gente tem uma gama de coisas para ter que investigar, desde a anemia, desde distúrbios de tireoide, estresse, porque a gente fala que a unha é um medidor fidedigno do que está acontecendo no nosso organismo. Até alguns dias atrás eu dei uma aula no congresso justamente falando sobre isso. O que a unha pode dizer sobre o que está acontecendo no teu organismo. Ela diz muito. A unha e cabelo são medidores fidedignos do que está acontecendo internamente. E como é que a gente faz, então, para manter essa unha saudável? Então, existem várias medidas que a gente tem que tomar, né? A gente tem que ter o controle alimentar. A unha ela é composta por biotina, aminoácidos, é rica em selênio, em cobre. Então, qualquer disfunção nutricional pode interferir no crescimento e na duração, na dureza dessa unha. E as causas externas também, que a gente também tem que estar controlando. Desfolhar, que a gente chama, é muito comum em profissões onde a gente usa muita luva, né? No meu caso, que sou médica, a gente utiliza muita luva, do talco da luva acaba desidratando, ressecando. E aí, toda vez que a gente tira aquela luva e lava a mão, a gente tende a diminuir essa proteção, essa barreira natural que a unha dispõe. Então, aquele molha-seca, molha-seca, molha-seca da unha acaba fazendo com que ela esfolie, e que a gente chama de onicosquisia, que é essa esfoliação. Então, evitar estar molhando demais em excesso essa unha, evitar lixar demais. Removedor de esmalte é mais indicado, só o removedor, não utilizar acetona, porque a acetona ela desidrata a unha, ela remove essa camada que protege a unha de desidratar. Então, são medidas no dia a dia que a gente tem como estar fazendo que protege a nossa unha de ter um aparelho unguial saudável, né? Nossa, agora você acabou de quebrar um mito da minha vida. Lixar a unha demais não é bom. Eu sempre achei que quanto mais lixasse, a gente ia deixar saudável. Então, não é ideal ficar lixando muito. Na verdade, a unha, se você vai lixando, você vai afinando. Você deixa ela desprotegida. E aí, ao mesmo tempo, você remove porque esse verniz
na parte final da unha, depois que ela endureceu, ela forma um verniz. Quando você lixa, você remove esse verniz e você tende a desidratá-la mais fácil. Então, ela racha, quebra com muito mais facilidade. Mas aí você está falando do lixar em cima, que seria aquela cima polir. e distal também. Aqui também. Porque se você lixa demais ou utiliza aquele pauzinho de laranjeira por baixo para a gente remover aquela sujeirinha que normalmente pode acumular quando a unha está mais comprida, você pode acabar removendo uma parte muito importante para a unha que a protege, que a gente chama de hiponíqueo, que é aquela colinha, que às vezes a gente, quando a manicure passa aquela pauzinho além do que deve, descola. Aí gera um descolamento da unha. E até dói, né? Dói, e aí pode entrar fungos e bactérias, é onde acontece a contaminação secundária, né? Uhum. Meninas, vocês são antenadas nisso, do que pode, do que não pode, como é que é esse preparo? Porque às vezes a gente fala assim, a manicure está ali, a gente já vê na linha de frente, tirou nossa cutícula, pintou, arrumou, tá lindo. Mas como é que é esse preparo para vocês estarem nessa profissão? Porque é muito detalhe, né? Esterilização do material, né? Sim, é extremamente importante, é verdade. Às vezes eu até indico para as minhas clientes, tipo assim, ter o seu próprio material, né? Porque é muito bom, né, ter o seu próprio material, porque não corre risco nenhum daí, né? Eu acho que a esterilização é a base de tudo, né? E não é aquela esterilização com aquele forninho que a gente fala, meu Deus do céu, só cultiva, né? Não, tem que ter o autoclave autoclave, mesmo. seguir todas as normas de esterilização, porque a gente sabe que o fungo é de menos perto do que dos riscos que a gente tem. Não que ninguém deseja ter um fungo, né? Lógico. Mas a gente tem a era da hepatite C, a era da AIDS. Então, assim, a gente tem que se proteger. Acho que a base de tudo é a proteção, é prevenir. E acho que o que elas orientam está correto. Cada um ter seu material seria o ideal. A gente sabe que nem sempre a gente consegue. E se não conseguir isso, pelo menos ter um autoclave e ter todas as medidas de proteção, né? E as famosas manchinhas brancas na unha, que aí é um mito. O pessoal fala, é mentira. Quando você mente, aparece manchinha Ou branca. então quando vai ganhar um presente, você tem que Ai, ajudar, gostei né? dessa, ó. Ai, então eu quero manchinha branca. Se é pra ganhar presente, Papai Noel vem, porque eu tô cheia de presente para receber. O que seriam essas manchinhas brancas? Cris, tem várias coisas que causam. Até publiquei um artigo justamente sobre isso. O nome disso é leuconíquia. Leuco é branco, oníquia é unha. Unha com características brancas. A gente tem diversas causas, né? A principal é, hoje em dia, a utilização de esmaltes que acabam desidratando. A gente chama de falsa unha branca, pseudo-leuconíquia. Mas a gente tem desde distúrbios hormonais que possam estar gerando, até a gente tem até não só aqueles pontos, a unha que fica metade branca e metade vermelha, que a gente chama unha meio a meio, é um sinal clínico de uma doença renal. Então, pra você ver como que a unha, às vezes... importante, né? Mas que às vezes a gente indica também deixar um pouco sem esmalte, Sem né? esmaltar, exatamente. O que acontece? O esmalte, principalmente o esmalte escuro, ele gera um processo de polimerização da unha e vai gerar aqueles pontos brancos. O esmalte escuro faz isso. Então, às vezes, é só deixar sem esmaltar, usar bastante hidratante, que já resolve. Então, deixar sem esmaltar, que o pessoal fala, para a unha respirar, Pra não é unha mito? respirar. Não é mito. Respirar não é o termo, né, gente? Porque a unha não tem pulmão, mas é mais ou menos, no linguajar popular, respirar de ficar um pouco sem esmalte, dar uma Exatamente, respirada. Seria importante. Não é deixar respirar. recuperar. Respirar uma seria... respiração da unha. É importante É sempre importante deixar. sempre. E aí, vamos Da lá. pausa. Outro mito ou verdade? Esmalte escuro vermelho fortalece a unha. Já escutaram essa? Muito. E é verdade, não é mito, é verdade. Isso foi até tema de algumas aulas que a gente já fez, porque o que acontece? O esmalte escuro, ele é uma barreira de proteção contra a radiação ultravioleta, porque a base da unha, o leito ungueal, ele sofre sobre a ação do sol. Então, quando a gente esmalta com esmalte escuro, você vê que tende a unha crescer um pouco mais, porque a radiação também é um fator super importante para o enfraquecimento do leito ungueal, que é quem nutre a unha. Então, a explicação seria mais nesse sentido do que dizer que ele é um fortalecedor ou que qualquer outra coisa nesse sentido. É mais pela barreira de fotoproteção.
E por que algumas pessoas falam, nossa, minha unha cresce muito, eu toda semana tenho que estar cortando, e outras falam, nossa, eu posso ficar 15 dias que minha unha não cresce? Porque a unha, a base é genética, né? Tem gente que tende a ter a unha mole, ela cresce, mas não passa daquele tamanho. A base disso, lógico, tem os fatores ambientais também que interferem nisso, mas a base genética da composição, a gente não consegue mudar. A gente consegue tratar, ir levando para que ela cresça mais. Mas se a base genética dela for de uma unha mole, a gente tem que, usando bases com formol para endurecer essas pontes de sulfeto ali que endurece, igual a gente faz no cabelo, a gente consegue fazer na unha também. Então deixa ela mais rígida e quando ela não dobra, ela não quebra com tanta facilidade. Então, a base de tudo isso é genética, igual o cabelo. O cabelo tem gente que não tem o ciclo de crescimento longo, então ele não consegue passar daquele comprimento. Eu dou sempre exemplo da Xuxa. Se tivesse como tomar um remédio que fosse para ficar com o cabelo comprido na cintura, a Xuxa já tinha feito. Porque ela já usou de peruca, de aplique, de tudo quanto é coisa, e na verdade não funciona. O cabelo dela só fica naquilo ali, porque a base genética dela é isso, né? É mais fácil. A unha é a mesma analogia. Só que também, às vezes, as pessoas acham que tem que hidratar só o cabelo, cuidar só do cabelo. A unha também tem que tratar, tem que passar um hidratante. A gente tem várias medidas, né? O hidratante. Uma base fortalecedora, uma base que protege do esmalte, que o esmalte, ele... Acho que é o corante, né? Alguma coisa da cor que enfraquece a unha. Você pode pegar um pingo de esmalte e pingar num copo descartável, que ele vai derreter, de tão forte que é. Quando ele está molhado. Depois que ele seca, não. E quais os tipos de tratamento que a gente... Porque aí a gente fala hidratante pensando num cremezinho para passar. Mas existem outros. Tem banho de porcelana. Tem banho são hoje os tratamentos existentes para hidratar essa unha? Tem um que é da Mavala, que até é um produto muito bom. A unha fica bem dura. As bases especiais, tem base para fortalecedora, para quebrar. Tem base para unhas que tem aquelas ondas. O importante quando a gente fala em unha é lembrar isso, que a unha não é só aquela lâmina dura. A gente tem todo o entorno, que é o que a gente chama de aparelho ungueal. A gente tem a lâmina ungueal, que é essa camada dura. A gente tem o leito ungueal, que é a cama por onde ela cola e cresce. A gente tem a matriz ungueal, a gente tem a cutícula, a gente tem o hiponíqueo. Então, todas as disfunções, tem o contorno, o tecido periungueal, que também às vezes sofre processo inflamatório. A gente às vezes cutila, pega, arranca um bifinho e cresce o granuloma piogênico, aquele corpinho esponjoso que dói pra caramba, que a gente tem que cuidar. Então, é todo o entorno, não só a lâmina, que vai refletir numa unha saudável. Então, tudo isso a gente tem tratamento. Para a lâmina, a gente tem hidratação. Para endurecer a unha, a gente tem as bases de formol. Para as unhas rugosas, a gente tem os esmaltes específicos com selênio e biotina. Para a cutícula ressecada, a gente também tem produtos específicos, linhas específicas para todos esses tipos de alteração. Então, tem que identificar qual que é a alteração para indicar o tratamento Seria ideal. Um tratamento mesmo. É um tratamento. Isso aqui tem que estudar a unha também. É o aparelho ungueal em si. Que a gente e tem esses que cremes atenção. que falam que reduzem a cutícula? Na verdade, o certo seria a gente não tirar totalmente a cutícula, né? A gente diminuir, a gente até pode, mas tirar totalmente, você desprotege e você expõe a matriz, que é a fábrica da unha. Acho que as manicures, quando fazem curso, tem toda essa orientação, né? A gente, apesar de que a gente sabe que os clientes, se você tira pouco, né? Ela a manicure não é boa, a manicure não é boa. É horrível, né? A gente sabe que ela sofre. A Cris sabe que ela gosta que tire. Eu gosto que tire muito. Porque cresce muito rápido. Então, se não tira, dá 2 dias, parece que eu não fiz a unha. Você vê que nos Estados Unidos, as manicures não tiram cutícula. Pois é. Então, nos países desenvolvidos, a gente já tem essa... Mas a gente já... Mas as nossas manicures fazem sucesso muito lá. Melhor, elas estão sendo importadas por eles. Mas se a gente fosse ver pela base do que seria correto de manter uma unha mais saudável, o certo era não tirar em excesso. Não tirar, né? Mas a gente sabe que a cultura brasileira não é essa. A gente sabe que as clientes, se não tirar, você perdeu a cliente, né? E, na verdade, quem nunca tirou,
que só empurra um pouquinho, às vezes consegue ter uma unha tão bonita quanto quem tira a cutícula. Porque o que acontece? Quanto mais você tira a cutícula, mais você produz cutícula. O organismo, ele é sábio, igual quando a gente lixa o pé. Sempre falo, quando aparece um paciente no consultório com um pé rachado, falo, não lixa o pé, mas não aguenta, né? A pessoa aí cria inimizade, mas na verdade o que acontece? O organismo, ele é sábio. Então, se você atrita para afinar, ele vai afinar naquele momento. Depois, o que o organismo entende? Entende que ele tem que se espessar para se proteger do próximo trauma. É um exemplo típico é o calo do pé. Então, se você usa um sapato apertado, atritando, forma o calo, o que é o calo? O calo nada mais é que uma proteção para o trauma que está por vir. A gente faz a mesma coisa lixando o pé, tirando em excesso a cutícula. O organismo acaba compensando, produzindo mais. Então, na verdade, você tem que ir para trás, você tem que lixar menos para produzir menos. E como que você vai fazer para tratar? Hidratando. Quanto mais hidratação, menos rachado ele fica e menos espessado ele fica. É outro mecanismo. Mas o nosso clima é complicado, é difícil, né? A gente sabe que é. Porque a gente acaba usando primeiro muito sapato aberto, que eu vejo acaba uma ligação, expondo, que né? expõe mais. E para você hidratar, dá uma sensação de suor de você tá, exatamente, você está desconfortável no sapato. Mas aí, na verdade, você tem que hidratar no período da noite, usar um creme à base de ureia, ureia numa concentração mais alta, 30%, envolver com meia ou PVC, e aí de dia você lava e vai. Mas a gente sabe que não dá para usar creme de dia. E a proteção é mais noturna. O charme à noite também, para dormir de vez. É muito difícil, olha pro seu pé e falar, ai meu Deus, é o pé lisinho, bonito, ou é o charme para dormir. Mas é assim mesmo. Né? E nós chegamos no pé, a gente fala muito de unha e o tempo todo a gente se preocupa com a unha das mãos. E a unha dos pés tem que ter os mesmos cuidados. Com certeza. Talvez até mais, né? Porque acho que está mais exposto. A unha do pé, a gente já sofre ela cresce menos, porque a circulação de nutrição periférica dela é pior. Então, ela tem a genética e a genética já determina um crescimento mais lento das unhas dos pés. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque se a gente acontece de ter um trauma, dessa unha afofar ou de entrar fungo, o tratamento para pé é muito mais longo do que um tratamento para mão. De unha de pé, se tem um fungo que comprometimento mais de 50%, tratamento de 6 meses a 12 meses, 6 a 12 meses. Para a unha da mão, de 3 a 4 meses. E normalmente a gente vê problemas de unha, geralmente no pé, né? No pé, muito mais, porque a gente usa sapato, né, fechado, mais suscetível, né? E é muito difícil tratar. Tem gente que não sara nunca, Karen. Na verdade, sara, né? Porque não faz o tratamento certo. É porque o tratamento é longo, é 12 meses. Aí a pessoa perde a paciência no meio do caminho e larga de mão, e aí fica aquele negócio. Aí vou colocar sapato fechado, vou pintar meu pé de porque acaba assim, fica maquiando. Não é um resultado imediato. E as pessoas são muito imediatistas. As pessoas são muito, assim, apressadas. Quando começam um tratamento, eles querem resultado imediato. Né? E o fungos no pé não é assim um resultado imediato, é um processo. 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses. É então, longo. E não pode interromper. E também talvez comece a ver assim, melhorou um pouquinho, tá bom, já deu, mas não curou. Não curou e aí volta, né? Também tem o problema. Mas às vezes chega até meio que sumir, mas não sarou ainda. Curou. Por que acontece? A gente tem mais de 100 tipos de fungos que podem acometer as unhas. A gente tem fungos que dão na terra, que a gente chama de geofílico. A gente tem fungos que dão no animal, que é o zoofílico, e o fungo que é próprio do homem, que é antropofílico. Os fungos geofílico e zoofílico, da areia e da terra, eles como eles não estão num ambiente próprio deles, eles às vezes se curam espontâneos, sem você tratar. Os fungos que são do homem, adaptados ao organismo humano, eles, se você não tratar, ele rachou a casinha dele. Você está entendendo? Então, o mais correto não é você passar qualquer esmalte. Passa esse que fulano passou, curou o dele. A gente recebe muito isso no consultório. Gente que se automedicou e aí criou uma certa resistência e não está usando o tratamento adequado para aquele determinado tipo de fungo. Qual que é o correto? É você solicitar um exame, que chama exame micológico direto e cultura para fungos. Como que é feito? Vai lá no laboratório, corta um pedacinho da unha, raspa aquela massinha fedorenta que o fungo forma, inocula numa lâmina e aí espera o fungo crescer naquela cultura. Aí a gente vai identificar qual o fungo que tem. Para aquele fungo, tem um tratamento específico para ele.
Então, às vezes, a pessoa está tratando e não está tratando para aquele fungo. Precisa. Então, aí não vai resolver. Aí ele acha que não tem jeito, larga a mão, homem mesmo, que é, né, é o mais difícil. É o mais difícil. Que se automedica muito e desiste. Até as muito manicurem hoje querem não é? Querem dar receitar. receitas, Na verdade, né? tem que fazer Mas é uma coisa do brasileiro, eu acho, né? A gente sempre dá uma diquinha do que deu certo pra gente, né? Mas não não é como, a gente certo, sempre tem que mandar no indicar. dermatologista. Sabe por quê? Os medicamentos são caros, são fortes para o fígado. Então, assim, fazer o tratamento errado é perda de tempo. Vai numa orientação adequada que você resolve o processo e não fica com aquela chateação a vida toda. Porque tem gente que fica com fungo, vocês que lidam mais, né? Devem pegar gente que passa uma vida inteira com fungo. E o nosso clima é de muito quente. Por que o fungo ele gosta de ambiente quente e úmido? Aí vem aqueles coturnão, né? Dos homens, chega lá com aquela sopa, né? Aquela meia sopa, que é o certo também não usar aquela meia de elastano, né? Mais meia de algodão que absorve o suor, secar bem entre os dedos, que é uma fonte bem comum de ter, principalmente o pé de atleta, o intertrigo, né? É uma fonte de infecção que pode contaminar a unha também e ser uma fonte de infecção para gerar um quadro muito comum que a gente chama de erisipela. A principal causa de erisipela hoje no Brasil é pé de atleta, é micose de unha e infecção entre os dedos. Que aí faz uma porta de entrada e a bactéria entra e dá infecção na perna. Nossa, é uma coisa super séria que as pessoas às vezes não valorizam. É a principal causa hoje no Nossa. Brasil de erisipela, é isso. É um dado muito sério isso, quer dizer, as pessoas têm que se atentar e têm que procurar mesmo uma orientação profissional. Com certeza. Não tem como. E esses talcos que a gente às vezes usa, antisséptico, aí tem uns que são spray, isso para unha. Porque na hora que você joga no sapato e coloca, quando você tira, você vê que acumula na unha uma quantidade desse produto. Isso seria danoso? Esses produtos já são próprios? Na verdade, assim, é melhor a unha ter um leve ressecamento que a gente consegue contornar do que gerar um ambiente, um microambiente ali de umidade para que esses micro-organismos proliferem, né? Então, é mais indicado usar o talco e contornar um pouco do efeito colateral do ressecamento da unha do que não utilizá-lo. Porque o talco seca, né? Ele puxa a umidade, né? Daí diminui a proliferação do fungo. Então não teria problema para a unha em si? Não teria tanto problema assim. Se você contornar das outras formas, não tem problema. Que ótimo. Vamos para um breve intervalo, ainda tem muita coisa para a gente falar de unha e esperamos você aí de casa mandar para a gente suas dúvidas, seus mitos, o que você acha que é verdade, para a gente falar não é? Vamos bater um papo, vamos conversar. A gente vai dar um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta do programa Algo a Mais.